Oi, meu nome é Brenda. Eu sou a Isadora. A gente está aqui hoje para debater um pouquinho sobre o Goodwill e como ele se comporta e também debater um pouquinho sobre as empresas que já fizeram essa prática e tudo mais. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma empresa, ela foi colocada à venda e o seu comprador paga um valor a mais do que o valor de mercado. Essa diferença é que é o goodwill. Ah, entendi. E quais seriam alguns dos motivos para fazer essa empresa valer mais? É porque o valor da empresa, ele não é mensurado somente pelos seus bens materiais, o ativo palpável. Ah, seriam os ativos intangíveis, então. Isso mesmo. E aí dentro do Goodwill a gente tem alguns desses ativos que são os mais importantes, como por exemplo o capital intelectual, que ele diz respeito ao conhecimento, capacitação, treinamento dos colaboradores da empresa. Além disso, tem também a marca registrada, porque os clientes já confiam mais e sem contar do tempo que leva para essa marca passar a ter seu valor. Ah, então a imagem consolidada também conta muito nessa parte, né? Já que constrói e dá uma credibilidade maior para a empresa, né? Exatamente. E aí entra também a parte da gestão organizacional, porque é a partir dela que as empresas passam a ter controle dos dados tanto dos fornecedores quanto dos clientes. Não, isso faz sentido, porque os clientes acabam sendo a parte mais importante da empresa, né? Se o cliente confia na imagem, confia na marca, ele vai indicar e ele também vai fidelizar. Isso traz mais lucro para a empresa. Exatamente. Então, todos esses motivos que a gente falou faz com que a empresa ela tenha esse valor a mais e que o comprador ele paga porque ele sabe que futuramente ele vai ter um retorno maior. Entendi. E outra coisa, como é que isso é contabilizado? Porque o goodwill ele não aparece no balanço, né? Porque os bens intangíveis eles não têm limite, não têm tempo de duração. Como que isso funciona? Ele realmente não aparece no balanço, ele aparece só nas anotações, só que a gente consegue fazer a contabilização dele somando o ativo justo ao passivo justo e pegando o valor de venda e subtraindo dessa soma que a gente fez. É, assim parece bem fácil, né? Quando a gente vê assim só a teoria, mas eu acho que se a gente vê alguns exemplos, os outros participantes vão falar aqui de algumas empresas, a gente pode entender melhor na prática como que isso funciona, né? Vamos passar para o pessoal agora? Eu sou a Carolina Luiza. Eu sou o Matheus Rufo. Meu nome é Rafael Moura. Então, dando continuidade à nossa discussão, como a Isadora e a Brenda estavam debatendo, o goodwill é um ativo intangível, né? É uma concepção que visa gerar receita para um negócio. Dá um bom exemplo de Goodwill seria a fusão entre duas empresas de roupa da moda feminina brasileira, que seria a Animale e a Farm, que elas juntas se formaram num grupo Soma. Foi em 2010, né? Sim, foi em 2010. E qual foi o objetivo deles se juntarem? Por que foi bom para eles isso, essa junção? É porque, por exemplo, o Grupo Soma, como ele vai estar trabalhando com duas marcas que já são conhecidas, hoje em dia ele adquiriu mais marcas também. Ele já tem o goodwill das marcas, que é, por exemplo, assim, você já conhece a marca, ela já tem o nome reconhecido no mercado, ela já tem os clientes dela. Então, você tem a tendência a escolher essas marcas quando você for comprar. Aí, nessa compra, tem o goodwill, que é, tipo, a marca já estar inserida no mercado, os clientes, os benefícios da marca. E é intangível, né? No caso, não é uma coisa tangível, é da parte intangível da marca. Eu acredito também que foi vantajoso para ambas as empresas, tanto na parte do corte de custos que houve, porque eles estariam operando duas empresas basicamente em uma só, juntando tanto as lojas quanto a marca, como você já disse, e eu acredito que tenha havido uma baita redução de E custos, né? da Animale e da Farm foi uma fusão ou foi uma aquisição das duas? Foi uma fusão. Eu vi também que nessa parte de redução de custos, eles iam reduzir esses custos através dos trabalhos de home office, né? Porque
é, com a fusão das duas. Eu Sim, vi falar porque a gente pensa, né? São tipo duas marcas que já têm nome, já são construídas. Aí, para que decidiram se fundir, então? Para reduzir custo? Sim, já era consolidada no mercado, né? Com bastante lojas até e tudo virar uma só. Acho que isso. reduziu bem os custos do grupo em si. Sim. Mas as duas são só de roupa feminina, né? Você já viu roupa masculina da Fabio Acredito, Animale? nunca vi, não. Normalmente é feminina mesmo, né? Tanto a Animal Também quanto a nunca vi. Farm, acho que era só feminina. E bem focado na classe A e B, né? Sim. Deve ser por isso que o grupo Soma mais pra frente também adquiriu a Hering, que tem roupa masculina. É um bom ponto. Você viu isso de eles adquiriram a Hering? Ou foi Foi, fusão? foi uma. Eles adquiriram, eles compraram ela por 5,1 milhões de reais. Bilhões, perdão, 5,1 bilhões de Eu reais. acho que eu vi bilhões também. E aí depois deles, quando eles compraram, né, eles foram apurar o ágio da empresa, eles viram que a empresa em si valia 3,6 bilhões e de goodwill ficou esse valor de 2 ponto alguns bilhões aí, não vou ver. Então, para o grupo foi bem vantajoso essa aquisição da Hering. Sim. Eles esperavam pensar se eles só agiam no B. Qual que era as áreas dele? De O grupo? da Hering ou do Não, Animale da do Farm? grupo Soma. Não, o grupo Soma, no começo tinha a Animale Farm, que eram mais voltadas para o público feminino e da classe alta, né? Da classe A, por aí. Ah, Aí, com como que fala, tipo, quando adquire? Adição? Compra. A compra, assim, da Hering, eles se expandiram pro masculino e também tem a Hering Kids, que também aumentou a cartela de clientes dele. Eu acho que, quanto foi que aumentou? Eles aumentaram a cartela de clientes em 1.500.000 clientes. E Sim, aí eles são mais focados na classe C também, né? Que aí tem sim, essa diversidade de público agora. então foi bem mais vantajoso para o grupo a aquisição. Com certeza. É, sim, eles poderiam ter criado uma linha, né, de baixo custo, entre aspas, para venda, mas foi bem mais vantajoso para eles já pegarem uma empresa que é consolidada, né, uma empresa nacional que é consolidada no mercado, conhecida pelo público, né, dessa parte de classe mais baixa, é mais vantajoso para eles por conta mesmo da questão do goodwill mesmo, de ser uma marca conhecida e tudo. sim. Sim. Então, mais alguém tem algum ponto para colocar na nossa discussão? Eu acredito que todos os pontos já foram abordados sobre o tema e sobre a empresa, né? Sobre o grupo, no caso. Também Sim. acredito. Eu queria, antes de passar a palavra para os próximos integrantes do grupo que vão continuar o nosso debate, eu queria citar um versículo que, como a professora ela coloca versículos no final das nossas aulas, eu queria colocar um também. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Muito bom. Bom, muito importante, né? Pessoal, muito prazer. Meu nome é Thales. Olá, meu nome é Elaine. E eu sou a Lara. A gente vai falar um pouquinho sobre a Magazine Luiza. Principalmente, ela foi fundada em 1957, quando um casal de vendedores eles tinham um sonho de abrir a sua empresa. E principalmente para gerar emprego para a sua família. E a Magazine ela surgiu em Franca, interior de São Paulo. E depois disso ela foi se expandindo para o estado mesmo de São Paulo, veio para Minas e ela foi se expandindo. Alguns anos depois, a sobrinha da Luísa, a fundadora, ela assumiu a liderança da empresa e ela começou a pensar em algumas formas de trazer novos clientes. E com isso surgiu a campanha Liquidação Fantástica, que depois das festas de final de ano, né, que tinha muita mercadoria acumulada, ela resolveu fazer essa liquidação
com descontos de até 70% para tanto para trazer novos clientes, né, para quem não gosta de um desconto, mas também para limpar um pouco dos seus estoques. E os clientes eles faziam filas para conseguir aproveitar essas promoções e esses descontos. Lá em 2008, ela inaugurou só na cidade de São Paulo 46 novas lojas e com isso ela conquistou mais 1 milhão de novos clientes. E além de tudo, além dela expandir seus clientes, ela também expandiu muito a sua cartela de produtos. Porque antes ela começou só com uma lojinha de presentes. Hoje ela vende de tudo que você pode imaginar. Até o que você acha que você não precisa, você precisa. E nos últimos anos, com os aplicativos e sites, o tempo de resposta da Magalu é incrível. Você pede hoje daqui algumas mercadorias, daqui 2, 3 dias está na sua casa. E ao longo dos anos ela adquiriu algumas empresas, entre algumas delas tem a Época Cosméticos, a Netshoes, e em 2021 ela fez a aquisição da Kabum, que foi a maior da sua história. E a Kabum ela é um e-commerce referência em tecnologia e games. E também em 2021 ela inaugurou a sua primeira loja no estado do Rio de Janeiro, que é o segundo maior mercado consumidor do país. Pessoal, eu quero levar vocês a pensar sobre o que há por trás dessas estratégias de aquisição da Magazine Luiza. Primeiro, eu destaco que as pessoas elas começaram a mudar os seus hábitos de consumo e a busca por compras pela internet aumentou muito. A pandemia contribuiu muito nesse aspecto e esse efeito forçou a Magazine Luiza a pensar em novas estratégias para acompanhar o mercado. Tá, mas se a Magalu ela já era grande, por que ela sentiu essa necessidade de acompanhar? É porque antes dessa mudança no consumo, o foco da Magalu era de abrir novas lojas e aumentar o faturamento das já existentes. Ou seja, à medida que determinado mercado cresce, para a empresa, o ideal é que a sua participação nesse mercado acompanhe, ela consiga acompanhar esse crescimento. Se isso não acontece, os demais concorrentes ultrapassam ela, começam a ultrapassar ela. Sim, mas qual nicho de mercado ela sentiu essa necessidade aí que você está falando? Foi no mercado de produtos para geeks e gamers, aqueles computadores voltados para jogos e demais periféricos, como headset, esse tipo de produto. Por isso ela fez a aquisição da Kabum, que já era uma empresa muito forte nesse mercado. A aquisição da Kabum ela reforçou a atuação da Magalu nesse mercado, fazendo com que ela se consolidasse como uma das líderes no e-commerce. Essa aquisição que a Magalu fez foi em torno de 3,5 bilhões. Desse valor, estima-se um goodwill de aproximadamente 746 milhões 688 mil. Na época dessa compra, o valor justo da Kabum era em torno de 2 bilhões 753 milhões 312 mil. Essa estratégia que a Magalu utilizou de adquirir outras companhias fortaleceu ainda mais o intangível da empresa, o intangível total da empresa ficou mais caro, né? E com isso, a Magazine Luiza, que já era uma marca forte, ela ficou ainda mais forte por adquirir outras grandes empresas. E também, assim, falando também os efeitos dessa aquisição, né, da Kabum, a gente vê que na plataforma dela os clientes têm um portfólio de produto que chega aí a 20 mil itens, né, para eles escolherem, né? E também, para vocês terem uma ideia também, apesar desses 20 mil itens, a Magalu também desembolsou aí 1 bilhão de recursos financeiros, além de 75 milhões de ações ordinárias na data do fechamento da operação para os acionistas, né? E ela também teve que pagar um bônus de subscrição de até 50 milhões de ações ordinárias, exercíveis em 31 de janeiro de 2024. O que totalizou aí em torno de 3,5 bilhões.
Sim, sim, exatamente, sem gerar efeito negativo no mercado. Por isso que o órgão federal que regula a fusão e aquisição de negócios, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, diz que a compra não deve gerar efeito negativo, né, no mercado, assim, segundo eles, né? Por isso que eles, assim, deu aval sem restrição nenhuma para Magalu. E os efeitos que trouxe para a Kabum, lógico, né, que teve efeito, dessa aquisição, representa uma nova fase para ela, já que contaria com a malha logística da Magalu para as entregas dos seus produtos. E que levaria uma queda dos fretes também, né, beneficiando, assim, os clientes, né, lógico, né. Porque a Kabum, nessa época, ela já tinha uma carteira de cerca de 2 milhões de clientes ativos. Então, para a Magazine Luiza, essa compra era muito interessante. Porque aumentou em 63% a sua carteira de clientes. Sim, exatamente, e com a facilidade das entregas. E o Covid-19, né, em 2021, a Kabum teve aí uma receita bruta aí de 3,75 bilhões, né, gente, que é muito dinheiro. E as suas vendas cresceram em 34% em relação aos períodos anteriores. Então, impacto negativo mesmo com essa aquisição não teve? Não. Como eu te falei lá, o Conselho Administrativo da Defesa Econômica avaliou baixas chances de impacto negativo no mercado. Por isso que eles deu aval para a aquisição das duas, né, da Kabum e a Magalu. Foi isso que aconteceu. Pessoal, com isso a gente encerra o nosso debate sobre a Magazine Luiza. A gente tentou trazer o que há de mais relevante sobre o goodwill dessa empresa e espero que vocês tenham gostado. Do mercado de commodity. Hoje a empresa está presente em 27 países, ou seja, uma multinacional. Além da empresa beneficiar grãos, fertilizantes, ela é uma gigante da mineração. A empresa também produz manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, cálium, alumina e alumínio. E para que tudo isso aconteça, a Vale conta com mais de 120 mil funcionários, diretos e indiretos. Então, isso faz com que a Vale tenha mais de 220 mil acionistas em todos os continentes. E o valor de mercado ultrapasse os 60 bilhões de dólares. E isso faz com que a empresa seja extremamente valiosa e traz grandes benefícios aos seus acionistas. Apesar dos escândalos recentes, no Brasil, a marca se manteve forte e valiosa. A Vale distribuiu 16 bilhões de dividendos aos seus acionistas, o que mostra a força e o potencial da marca. Irei falar de uma parte do goodwill da Vale, no caso, o ágio. O ágio da Vale é proveniente da incorporação da Coatol, cooperativa agroindustrial feita em 31 de outubro de 2021, com efeito indireto na Coatol Comércio de Insumos Agropecuários Limitada. Esse ágio ele não é amortizado e os testes de redução ao valor recuperável anual é realizado de acordo com as práticas contábeis e não é amortizado fiscalmente. Tem uma avaliação se há evidências de que os ativos estejam desvalorizados através do fluxo de caixa descontado. O montante dessa avaliação é mensurado com a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente do fluxo de caixa. E em 31 de dezembro de 2021, com base nessa avaliação, não foi encontrado indicadores de não recuperação dos ativos intangíveis. Analisando as demonstrações e as notas explicativas, vemos que a carteira de clientes da empresa teve uma valorização em 2021 comparada ao ano de 2020. Este aumento foi devido à incorporação com a empresa Coatol Limitada, que já foi dito pela Anne. A sua vida útil está avaliada em 26 meses. Em geral, essa carteira de clientes é mantida com muito zelo pela empresa, pois foi preciso a dedicação de vários anos ali de trabalho para fazer a captação e a fidelização dos seus principais clientes na companhia.
A gente sabe também que os clientes são a base da existência de qualquer empresa, e é por isso que eles merecem tanta atenção no momento de considerar o goodwill da companhia, pois os investidores estão cada vez mais interessados nos métodos e canais que a empresa irá utilizar para fazer a captação de novos clientes, visando uma maior rentabilidade no futuro, para que a empresa que eles estão investindo seja realmente significativa no mercado e no ramo de atuação da companhia. Em resumo, de acordo com as últimas demonstrações publicadas, em 2021, os investimentos da Vale S.A. totalizaram 5,2 bilhões de dólares, sendo 1 bilhão na execução de projetos e 4,2 bilhões de dólares na manutenção das operações. Os investimentos foram 18% superiores aos investimentos realizados em 2020. E em 2022, a Vale espera investir 5,8 bilhões de dólares, um aumento de 11% se comparado a 2021. A gente agradece a oportunidade e espera ter agregado um pouco mais de conhecimento referente ao goodwill, que foi uma matéria tão interessante para a gente que está finalizando aqui a matéria de contabilidade intermediária 1. É isso. Obrigado. Obrigada. Bom, meu nome é Isabela. Hoje a gente vai falar sobre a Ambev, né? A gente levantou aqui algumas características da Ambev relacionado a goodwill, né? A Ambev hoje, ela é uma companhia de bebidas das Américas, que a mesma foi criada na junção da Brahma e da Antártica em 1º de julho de 99, certo? E podemos perceber também, através dessa principal característica, no caso, quando ela foi feita a junção, né, das cervejarias, podemos entender também que a Ambev já foi fundada com um ativo significativo, pois ambas as cervejarias, elas eram de 1880, né? E sobre também uma principal característica da Ambev, relacionada a goodwill, é que ela utiliza hoje o modelo de fluxo de caixa descontado. E, né, será definido aí o valor econômico do ativo intangível, que é o goodwill. Meu nome é Sullivan, e eu entendi que a avaliação do fluxo de caixa descontado se baseia na regra do valor do ativo ao valor presente dos fluxos futuros de caixa esperados em relação àquele ativo, né? Meu nome é Elisa. Sullivan, então a gente pode denominar uma vantagem do goodwill, qual seria? Então, vantagens competitivas como localização estratégica, funcionários capacitados e uma administração competente, isso destaca a valoração na avaliação da empresa. Ah, sim, entendi. Então, né, como vocês já mencionaram aí, né, o goodwill ele é definido aí como um valor da continuidade do negócio, porque é a qualidade da empresa em crescer, em prosperar, né, em criar receitas a longo prazo e fornecer um fluxo de receita futura, que é o que toda empresa, entidade espera. Então, ela agrega valor à empresa, né? E a gente pode encontrar, né, o goodwill, né, em notas explicativas, nas demonstrações, né? E que todas as empresas devem fazer aí, sendo semestral ou anual, devem ser feitas as demonstrações. Como mencionado já pela Isabela, o goodwill ele fica aí na parte dos bens intangíveis de um balanço. E se a gente analisar o balanço da Ambev dos anos de 2020, 2021 e 2022, percebe-se, né, que a cada ano tem um aumento do goodwill. Pois em 2020, essa conta, o valor dela era por volta de 35 milhões, e já em 2021, passou aí para uma média de 42 milhões, né, que a gente pode definir como uma valorização, e que está dando retorno para a empresa. Certo, Elisa. Então, a gente pode falar que o goodwill da Ambev
só tende a aumentar com a aquisição de novos produtos, certo? Sim, cada vez mais, né, ele vem adquirindo aí os novos produtos, né, empresas, né, a gente pode citar aqui como uma das mais conhecidas também, a aquisição da cervejaria Colorado, nesse ramo aí de cervejas artesanais, a aquisição da empresa Sucos do Bem, né, até mesmo para bater de frente aí com os seus concorrentes, né, então a cada vez, né, que continuarem adquirindo, né, novas empresas, novos produtos, né, o goodwill vai acabar aumentando, né. Então, foi essa a nossa análise sobre a Ambev, e a gente pode verificar aí que a probabilidade do goodwill aumentar a cada ano, né, e ter uma valorização é muito grande, né, porque a empresa está cada vez mais ativa, né, e sua marca é reconhecida no mercado. Boa noite, meu nome é Eliene, eu sou do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia e hoje eu vou falar um pouco da empresa Apple, onde a gente vai interligar o ativo intangível goodwill relacionado à empresa da Apple. A Apple revolucionou a tecnologia pessoal com a introdução do Macintosh em 1984. Hoje, a Apple lidera o mundo em inovação com iPhone, iPad, Mac, Apple e Apple TV. As 5 plataformas da software da Apple fornecem experiências perfeitas em todos os aparelhos Apple e capacita pessoas com serviços inovadores, incluindo o App Store, App Music, App Play e iCloud. Os mais de 100 mil funcionários da Apple dedicam-se a fazer os melhores produtos da Terra. Por isso que hoje a Apple é uma das empresas mais potentes do mundo. A BBC publicou uma análise aprofundada de um outro aspecto onde a informação foi divulgada por Cook de que a Apple adquiriu mais de 100 empresas nos últimos 6 anos. Isso significa que, em média, a Apple abocanhou uma empresa a cada 3 a 4 semanas no período. Obviamente, nem todas as aquisições têm a mesma magnitude. Nos últimos anos, a compra mais ambiciosa da Apple, de longe, foi a da fabricante de produtos Audio Beats, por 3 bilhões de dólares. A jogada parece ter sido positiva, além de inserir de vez a Apple no mundo da música. A chegada de Beats ao seu catálogo expandiu as portas da empresa com a indústria fonográfica, possibilitou o lançamento do App Music e ainda deu uma dose extra de Kaiou para a criação da família de iPods, um dos grandes acertos Cupertino da década. Sendo assim, com isso tudo, a Apple aumentou mais ainda seus catálogos de produtos, valorizando mais ainda a marca e fazendo com que seu patrimônio aumentasse um valor estimado a bilhões e se intensificando em todo o mundo. Olá, meu nome é Miriam Thalita, sou estudante do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia e vou estar falando um pouco sobre o goodwill na empresa Apple. A maior parte das aquisições feitas pela Apple, entretanto, não é de empresas já estabelecidas e reconhecidas pelo público, e sim são feitas por empresas pequenas e promissoras com tecnologia que poderão ajudar os planos atuais ou futuros da empresa. Alguns dos exemplos citados pela BBC são os da PrimeSense, uma empresa israelense de escaneamento 3D que ajudou a formar a tecnologia do Face ID e do Drive Eye. Essa tecnologia é focada em serviços de transporte também autoguiados e certamente também vai estar ajudando no processo da Apple Car, que é o novo processo da Apple. A tendência dos dados históricos para o goodwill pode ser considerado os seguintes. Para a seção de dados operacionais, todos os números são indicados por unidade atrás de cada termo e todos os valores relacionados à moeda estão em USD.
Para outras seções, todos os números estão em milhões, exceto dados por compartilhamento, proporção e porcentagem. Todos os valores relacionados à moeda são indicados na moeda da Bolsa de Valores associada à empresa. O cálculo de fundo no comércio da Apple. Um goodwill é um ativo intangível que surge como resultado de aquisição de uma empresa por um valor prêmio. O valor da marca de uma empresa sólida tem como principal função também, como principal relevância, a base de clientes, boas relações com os funcionários e quaisquer patentes ou tecnologias proprietárias representam boa vontade. O goodwill é considerado um ativo intangível, porque não é um ativo físico como prédios ou equipamentos. A conta de ágio pode ser encontrada na parte de ativos do balanço patrimonial de uma empresa. Oi, meu nome é Ana Júlia Gonçalves. Aqui a gente está analisando a empresa Apple e eu vou trazer algumas diferenças quando aplicado no goodwill, normas de US GAAP e normas de IFRS. Para começar, quanto às normas de US GAAP, nos testes de impairment, o ágio é testado quanto à deterioração de um nível de relatório denominado unidade relatória de ágio. Já nas IFRS, o ágio é alocado na unidade geradora de caixa ou grupo que não pode ser maior que um segmento operacional. Antes da agregação, o teste de ágio é realizado nesse nível. Em US GAAP, qualquer perda por redução ao valor recuperável do ágio está limitada ao valor do ágio alocado à unidade de reporte. Já em IFRS, qualquer perda por redução ao valor recuperável é alocado primeiro para deduzir o ágio a zero, então sujeito a certas limitações, e o valor contábil de outros ativos na unidade geradora de caixa é reduzido proporcionalmente com base no valor contábil de cada ativo. Uma curiosidade extra é que em US GAAP, ativos com vida útil definida não podem ser testados quanto à redução do valor recuperável, juntamente com ativos com vida útil definida e ágil. A IAS 36 exige ainda que os ativos intangíveis com vida útil indefinida e qualquer intangíveis ainda não prontos para uso pretendido e o goodwill sejam testados quanto à perda por redução ao valor recuperado, pelo menos anualmente. Para outras classes de ativos que se enquadram no padrão, a entidade é obrigada a testar a perda do valor ativo quando houver indicadores de perda do valor recuperado. Essa foi algumas diferenças que a gente pode ver entre o US GAAP e IFRS aplicadas ao goodwill. E para continuar o trabalho, estamos eu, Thiago Santana. Eu, Gabriel Lopacinski. Maria Gabriela. E a gente vai falar um pouquinho sobre a JBS. Atualmente, ela é a maior produtora de proteína animal do mundo e também a segunda maior empresa alimentícia no mundo. No mercado brasileiro, ela tem as 3 maiores marcas, assim, a Swift, a Seara e a Friboi. Inclusive, a empresa ficou marcada, há alguns anos atrás, sobre um caso de corrupção. Se alguém puder dizer sobre esse caso de corrupção, me contar alguma coisa? Certinho, esse caso de corrupção veio na mídia porque na época estava acontecendo a Operação Lava Jato e os irmãos Batista, eles resolveram fazer delação premiada para expor os esquemas de corrupção com o intuito de não serem presos. Inclusive, essa delação premiada envolveu o Aécio Neves e o ex-presidente Michel Temer. E no fim disso, os 2 irmãos foram presos e retirados do comando das empresas. E com todos os conflitos, o índice Bovespa da Bolsa de Valores brasileira teve uma queda de 9%. Olha, sobre essa questão desse escândalo de corrupção, acho que a parte que mais tange a contabilidade seria... Vamos supor que alguma empresa maior sentisse interesse dentro da JBS, na JBS propriamente dita, e quisesse aproveitar aquele momento no mercado que ela tinha se desvalorizado e adquirir essa nova empresa com algum fim lucrativo ou coisa do tipo. Eu acho que poderia ser caracterizado como o badwill ou compra vantajosa, que no caso é o oposto ao goodwill, né, que a gente vai dar um outro exemplo mais à frente.
seria uma situação de... É uma empresa que tem o que seria o oposto de um potencial de crescimento, justamente por estar envolvida em um escândalo de corrupção, ter se desvalorizado tanto. Só que ainda assim é uma empresa muito grande, então a possibilidade dela de se recuperar no futuro era muito grande. Se alguma empresa fosse fazer essa compra, entraria, eu acho que como esse badwill, justamente para poder, como é que eu poderia dizer, pagar mais barato e tentar consertar a empresa depois. Mas acaba que com a Seara, né, eles conseguiram sair bem na frente, né? Inclusive, acho que foi 2013. 2013 foi o ano que a JBS comprou a Seara. Compraram, acho que por mais ou menos 6 bilhões de reais. Eu lembro que a transação se deu conta de uma liquidação de dívida lá, que a Marfrig Alimentos, né, que era a controladora da época da Seara, ela teve. Aí decidiu liquidar e a JBS comprou. Foi, na época, conseguiu 40% das proteínas consumidas do período de 2013 no Brasil, né? Uhum. E como que a gente poderia visualizar o goodwill? Olha, eu acho que isso é uma coisa até interessante, né? Mesmo ela tendo esse escândalo de corrupção no passado, ela conseguiu se recuperar. E o que aconteceu com a outra empresa, no caso, foi justamente esse exemplo anterior, que seria um equivalente do badwill, né? A empresa que estava passando por uma situação ruim, mas ainda assim ela tinha a empresa administradora da Seara. Só que a Seara propriamente dita tinha um goodwill, que no caso seria esse potencial de crescimento, e no caso deles dizia respeito à marca registrada, né, que seria um tipo de goodwill, a imagem que ela tinha consolidado no mercado e o grande potencial de clientes. Toda essa possibilidade de crescimento, e eu falo assim, esse domínio sobre aquele setor do mercado especificamente, caracterizavam essa possibilidade de compra pela JBS. Uhum. Acho que é isso, né? É isso. Isso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, foi isso o nosso debate. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tiverem alguma dúvida, o fórum já está aberto, só mandar lá que a gente responde.